prefiro muito mais o Caiado, por exemplo, do que o Tarcísio, certo? Porque o Tarcísio já está à esquerda totalmente. Eu posso chamar o Caiado de um centro-direita ou centrão total, mas ele não está à esquerda como o Tarcísio está. E só que o Gustavo Lima já traz uma outra coisa, ele já traz um gás novo para a chapa. Caiado diz que vai lançar chapa presidencial com Gustavo Lima para 2026. Tá aí a notícia que movimentou os bastidores da política brasileira. O governador Caiado afirmou que vai compor chapa com Gustavo Lima nas próximas eleições à presidência. Ele disse que iniciará uma pré-campanha nos próximos meses. Inclusive, o lançamento da campanha do Caiado será aqui em Salvador, da pré-campanha, lá no Centro de Convenções, no dia 4 de abril, se não me engano, não é, Rebeca? É. 4 de abril. A Rebeca estará presente, vai tentar entrevistar o Gustavo Lima e o Ronaldo Caiado, governador. A informação foi publicada pelo jornal o Globo e confirmada pelo UOL. O lançamento da pré-candidatura dos dois será em Salvador. Não se sabe ainda quem será candidato a presidente e vice. Segundo o governador, os dois estarão na mesma chapa, mas a decisão sobre quem será o candidato a presidente só será tomada em 2026. Olha, e nós estávamos certos, com toda a modéstia do mundo. Eu peço ao Pedro de Lara agora os aplausos para eu e Vanessa aqui, porque a gente falou, eu não vi nenhum outro cara de comunicação falando que o Gustavo Lima sempre foi a ponta de lança do Ronaldo Caiado, nunca teria alguma candidatura independente. Ainda acho que o Gustavo Lima é candidato ao Senado. O Senado, Ronaldo Caiado candidato a presidente, mas não é questão de ser vice aqui. Os dois estarão juntos, né? O Caiado disse juntos, né? Aí para fazer a campanha em 2026, mas não quer dizer que um seja vice, o outro cabeça de chapa. Eu acho que o Gustavo Lima será candidato ao Senado, lá pelo Goiás, né? O estado dele. É o estado de Goiás. Pelo estado de Goiás, onde o Caiado é governador. Vanessa, você concorda? Eu acho que... Eu vou discordar de você, Você acha tá? que ele vai ser vice do Caiado? Eu acho que ele vai ser vice do Caiado. Eu acho, porque assim, o Caiado, ele precisa pegar os votos de uma ala que ele não tem. Você considera o Caiado um cara de direita? Eu não considero. Centrão. É um cara altamente do centrão, teve medidas extremamente indigestas na pandemia, certo? Foi um cara que sempre foi um aproveitador, esteve do lado do Bolsonaro quando era conveniente, quando não era, pulou fora, mas não por questões ideológicas e morais, por questões, inclusive, imorais, deixando isso muito claro, né? Ele sempre foi um cara muito mais alinhado ao sistema do que as próprias convicções de direita. Está fazendo um trabalho técnico excelente. Prefiro muito mais o Caiado, por exemplo, do que o Tarcísio, certo? Porque o Tarcísio já está à esquerda totalmente. Eu posso chamar o Caiado de um centro-direita ou centrão total, mas ele não está à esquerda como o Tarcísio está. E só que o Gustavo Lima já traz uma outra coisa, ele já traz um gás novo para a chapa. Ele já é uma pessoa que é um empresário, além de ser alguém muito bem aceito pela população brasileira do ponto de vista emocional, digamos assim, né? E os mais coerentes, né, que conhecem o trabalho que o Gustavo Lima faz, entende que por trás da figura do cantor existe um empresário muito bem sucedido em diversos ramos, que não precisa desse tipo de conchavo, de estar na política pública, e ele está fazendo algo irrelevante, na minha opinião, e vai trazer votos para o Caiado, vai fazer as pessoas saírem de casa para votar, porque o grande problema das próximas eleições, Timóteo, será o voto nulo, ou o voto que não vai acontecer, o voto em branco, o voto de quem não vai sair de casa para votar. E talvez o Gustavo Lima venha como sendo uma mola propulsora. Como vice, tá dizendo? Como vice, certo? Na minha opinião, a chance do Gustavo Lima sair de vice é grande. Vou dizer para você por que eu discordo. Porque ele está no União Brasil. União Brasil vai pedir o lugar de vice para que eles façam as negociações com outros partidos. Então, Gustavo Lima é um cara outsider. Obviamente, serviria somente como marketing, como política para atrair o voto dos bolsonaristas, mas o lugar de vice numa chapa precisaria ser entregue a alguém do Centrão para fazer composição partidária. Eu acho que o União Brasil não entregaria a vice-presidência ao Gustavo Lima. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que tem que ser outro nome. Estavam até dizendo há um tempo atrás, eu
ouvi de uma pessoa importante que poderia ser o Assemineto. Eu acho que o Gustavo Lima pode compor de outra maneira. Agora, o partido precisa de outras pessoas da vaga de vice para conseguir avanços partidários, políticos, articulação. Então não é fácil, eu acho que só colocar o Caiado, porque não é uma chapa puro sangue. Não vai ser, o Caiado não vai conseguir fazer isso, então ele vai ter que colocar alguém na vice-presidência. Tem a questão do Bolsonaro ainda que eu não descarto. Estão dizendo que o Bolsonaro já está alinhadaço com o Kassab. Beleza. Alinhadíssimo, não alinhadaço não existe. Já estaria alinhadíssimo com o Kassab. Eu não sei, acho que o Caiado eu já ouvi também que ainda negocia com os bolsonaristas, porque o Bolsonaro está inelegível, não vai conseguir reverter a inelegibilidade dele. Então eu acho que o Gustavo Lima entrando na vice ficaria mais difícil de fazer negociação. Ô, Timóteo, a ligação e o alinhamento do Bolsonaro com o Kassab é indiscutível. A gente viu isso, inclusive, na campanha para prefeito de São Paulo. Porém, existe um entrave nesse romance todo que se chama Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ainda é uma figura, ou melhor, é a figura mais poderosa da República. E ele não vai permitir que o Bolsonaro saia candidato por questão moral dele. Ele tem uma convicção pessoal, é uma pessoa extremamente forte, violenta nesse aspecto, e ele não vai permitir. Então, não tem Kassab, não tem Tarcísio, não tem alinhamento com o sistema. Eu até fiz essa análise aqui há um tempo, dizendo exatamente isso, que não tem como o Bolsonaro sair por conta do Moraes, mas que ele seria a figura perfeita até para o próprio Lula. O próprio Lula hoje talvez deseje o Bolsonaro, porque ele pega toda a oposição política ferrenha que o governo tem, movimenta ali que aquilo que ele está fazendo é estratégico e ajuda quem? O governo Lula. Ajuda quem? O sistema. Perfeito. Então não tem melhor pessoa hoje para o sistema do que o Bolsonaro. Porém, ele criou entraves pessoais e cria até hoje com o Moraes, que é a figura mais importante e mais relevante da República. Quem deu o poder ao Moraes foi o Bolsonaro e o Moraes hoje é quem manda aqui no Brasil. Ponto final. Então, eu não consigo entender Bolsonaro participando do processo eleitoral. Vai participar, se o Moraes deixar, como uma figura de botequim, como faz hoje, né? Assim, que vai tentar influenciar aqui e ali, vai influenciar bastante, inclusive. Agora, essa candidatura aí do Caiado, Timóteo, tudo vai depender do partido. Isso aí que você trouxe é bem importante, essa análise política eleitoral, né? Isso aí que você falou é relevante mesmo, porque, de fato, seria muito bom, do ponto de vista estratégico, para a direita, uma candidatura com o Gustavo Lima. Quando você traz aí o nome de Assemineto, por exemplo, eu já me recusaria a sair de casa para votar numa chapa Assemineto Caiado. Tenha santa paciência. Tem muita coisa. Só se eu for a favor de que tranquem meus filhos e a mim mesma com algemas dentro da minha casa. Se eu só for louca. Né? Eu fico pensando o Gustavo Lima ganhando alguma coisa. Já pensou se for vice mesmo do Ronaldo Caiado e o Caiado ser vencedor em 2026, vão cantar aquela música Já tá tudo preparado. Como é que é? Regulei o som. Ô rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.